Acho que o grande diferencial do seu trabalho, assim, é a sensibilidade e o olhar que você tem sobre aquela situação e transformar aquilo realmente numa arte, né? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para você informações sobre saúde, estilo de vida, bem-estar, vinho, fotografia, filmagens. E hoje é o tópico do que a gente vai conversar hoje. Uma grande honra receber uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã há mais de 10 anos e que hoje eu tô tendo a possibilidade de estar aqui com ele pra gente conversar e descobrir um pouco aí desse backstage da odontologia que ele faz tão bem. Obrigado, Dani, por estar aqui. Daniel Pascotto, o filmmaker número 1 da odontologia, certo, Dani? Então, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Uma honra receber você aqui. Uma honra minha, você sabe que é extremamente recíproco, não preciso ficar puxando o seu saco aqui de maneira nenhuma. Mas desde que a gente começou a trabalhar junto, vocês são diferentíssimos. A verdade é essa, vocês são elegantes, vocês são profissionais incríveis, uma família maravilhosa, aí chega aqui na vida profissional e é incrível também, então a honra é minha. Obrigado. Um admirador. Obrigado. É isso, pessoal, eu conheci o Dani de forma meio aleatória, assim, sabe? Eu tava fazendo um curso, o Calegari, né? No Como eu faço o curso há, sei lá, talvez 9 anos, 10 anos, há muito tempo atrás. E eu vi um carinha lá fazendo os filmes e tal, isso, aquilo, e depois ele mostrava um vídeo imediato, assim, durante o curso. E esse curso é um curso muito louco, né? Assim, um excelente curso, mas é um curso que vai até ia, pelo menos, até Inclusive, 3 horas da manhã. Isso que eu não faço mais isso. É muita loucura de estar e gravar ao mesmo tempo. Não propaga tanto. Mas ele fazia isso. E aí, esse curso, cara, era um curso que ia até 3 horas da manhã e tal, e ficava, era muito louco, assim, muito legal. E eu acabei me aproximando do Daniel, porque eu gosto muito dessa parte também, de fotografia, imagem e tal, e os vídeos deles foram muito bacanas, a gente se aproximou e logo depois já começamos a trabalhar, desenvolver alguns projetos, e sempre foi muito recíproco também, sempre foi muito especial. E o Daniel tem um olhar diferenciado, eu acho, né, que poucas pessoas têm. Sempre falo isso para ele. Então, queria que você se apresentasse, na verdade, um pouco pro pessoal que hoje já vê o Daniel como essa super estrela do filme odontológico, mas que, né, um dia não trabalhou no segmento de saúde, de odontologia, né, que é jornalista e que... Como é que é essa trajetória? Como é que foi isso, Dani? Na verdade, você sabe muito bem, eu gosto muito de esporte, né? Então, desde o tempo de escola, o meu sonho era ser fotógrafo de campo. Eu queria estar dentro do estádio, mas não só nas arquibancadas, estar bem próximo de jogadores que eu gostava muito e tal. E essa foi uma forma de uma área que eu já gostava, sempre admirei, de fotografia, mais do que vídeo antes. E aí falou, pô, acho que ser um jornalista esportivo que vá até o estádio, que faça a coisa acontecer, acho que vai ser legal. E fiz jornalismo. Quando eu entrei em jornalismo, eu comecei a me aproximar de outras áreas, e aí o esportivo foi ficando um pouco distante, né? Aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa, fiz jornal, fiz TV. E aí quando eu me formo na faculdade, o meu primeiro emprego foi uma revista, que eu fiquei uns 6 meses, e aí eu entrei na Record. Fez jornalismo, certo? Estudou jornalismo. Estudei jornalismo. Como jornalista, eu atuei por uns 3 anos, mais ou menos, mas na área criminal. Então, assim, era muito sangue, era muita desgraça, era comemoração de crime porque tinha pauta, né, na redação, era um universo que eu odiava, assim. Até que um dia, nem vou contar aqui, mas aconteceu um crime bem bárbaro, assim, um PM me ligou às 3 horas da manhã e eu tinha que acionar a mãe da família pra dar entrevista, assim, algumas coisas assim que eu já estava esgotado. Essa foi a gota d'água, eu pedi demissão naquele mesmo dia. E em 30 dias eu juntei o dinheirinho que eu tinha ali e fui fazer um intercâmbio.
Passei uns 9 meses na Irlanda, fora, e aí caí na real, assim, de que eu queria ser empreendedor, que eu não queria mais ser CLT, e eu gostei muito desse universo, e que eu me aproximei lá de alguns irlandeses que não viviam para trabalhar. Você escolheu a Irlanda por algum motivo, assim? Acho que eu tinha alguns amigos, algumas experiências que eu tive recentes ali de alguém que se formou comigo, que já estava lá, uma pessoa que já tinha voltado. Aí eu fui estudando alguns países e o mais fácil de ir em termos financeiros, também em termos de visto, essas coisas, era a Irlanda, então vamos. Aí eu escolhi também, eu naquela época, inclusive, eu nunca tinha nem viajado de avião. O primeiro avião que eu peguei na minha vida foi pra ir pra Irlanda, sozinho. Então foi uma aventura, assim, pra mim também e tal. E aí eu voltei já com esse olhar de quero viver mais e trabalhar menos pros outros, assim. Eu deixei de ter um parênteses já pro futuro, deixei de ter um chefe pra ter 20, né? Mas tudo bem. A doce ilusão aqui, né? Que eu quero fazer minha agenda e tal, minha agenda é toda ferrada. Mas aí quando eu voltei, aí eu criei minha produtora, que já tinha experiência de vídeo, de TV e tal, e já fazia coisa acontecer, já tinha uma câmera que eu atuava bastante como fotógrafo, mais do que com vídeo. Mas no intercâmbio eu fiz alguns vídeos também, algumas coisas e tal, que ficaram legais. Falei, pô, acho que é um mercado que eu posso atingir. E o primeiro cliente foi um protético. Diogo Fogueiras, com um protético de Taubaté. Claro. E ele dava muito curso na época. E ele falou, Daniel, você vai viajar comigo e a gente vai fazer uns vídeos aí dos meus cursos. E aí, eu fiz um vídeo pra ele. O primeiro, ele falou, cara, não tem isso na odontologia, cara. Um negócio surreal e tal. E hoje eu vejo, né? Não era tanto, né? Mas... Pra época era diferente. Era diferente. 15 anos atrás, isso? Foi 2014, final de 2014, 10 anos. 10 anos. Aí eu... então conheci você bem no comecinho da jornada. Isso, bem no começo. E aí meu primeiro cliente foi ele, e aí eu passei uns 6 meses com ele, todos os cursos que eu ia, ele falava, olha, faz vídeo, hein? E eu falava, não faço. Por quê? Porque eu sentia que era uma área muito técnica, principalmente, né, ali a área de prótese e tal, não era tão sentimento, né, quanto a odontologia, uma coisa mais técnico mesmo. Aí eu fiquei, putz, eu não sabia que era uma incisal, não sabia que era nada. Então eu fui engatinhando e tal. O Diogo era muito próximo a mim, então se eu errasse alguma coisa, eu me sentia à vontade para fazer de novo e tal. E aí eu comecei a entender um pouco mais a área. Aí quando eu liberei, falei, acho que dá para fazer. Aí o meu segundo cliente foi o Adriano Scheider, que é o... Trabalhava no Como Eu Faço. No Como Eu Faço. E ele também se encantou pelo vídeo e falou, cara, do jeito dele, ele falou, cara, semana que vem tô indo pra Turquia, você vai comigo, cara? Meu terceiro cliente foi o Galip Gural. Uau, chato. Tremeu. Eu tava na Turquia... Deixa eu estudar o livro dele antes. Isso, a Bíblia Rosa. Aí eu me preparei pra fazer a coisa acontecer, né? Então, que bom que eu me preparei pra estar onde eu estava, né? Não tanto, né? São 6 meses, alguma coisa assim, mas eu queria fazer a coisa acontecer. Então deu certo, o vídeo ficou interessante na Turquia e tal. Aí quando eu voltei, eu ainda tinha um tempo ainda vago, a agenda não era tão grande, eu ainda estava só com o Diogo e alguns clientes e tal, e eu comecei a sentar em bancada. Eu comecei a fazer uma coisa em outra pro Diogo lá, enquanto eu tava fazendo vídeo e tal. Deixa eu fazer isso aqui que... E eu falei, pô, se eu quero atuar na área, eu quero fazer a coisa direito. Eu não ia fazer uma faculdade de odontologia, mas eu fiz prótese. Então eu sou formado, sou protético. Você fez? Fiz 2 anos de prótese. Muito menos pra sentar em bancada, muito mais pra entender alguma coisa ou outra. Sabia disso, tal, Então assim, eu tenho lá, se você quizer, a gente te ajuda aí. Mas em geral, assim, era mais pra entender mais um pouco. Enfim, eu já tava dentro do universo do laboratório, eu falei, vambora, vamos fazer a coisa acontecer. Mas daí, nesse mesmo tempo, a coisa começou a deslanchar, assim, né, como eu comecei grande, meus clientes sempre foram grandes, né? Todos, né? Vocês são gigantes, e eu comecei
lá no começo já com vocês. Então, assim, eu comecei já numa nata da odontologia bem incrível. Foi até difícil terminar esse curso de prótese, que eu tava já começando a ficar sem agenda e tal. E aí, quando eu terminei, de fato, aí foi embora. Aí eu comecei a pegar realmente os grandes nomes da odontologia e já não saí mais. Que legal, que legal. E eu vejo, assim, eu conversei com você sobre isso ontem, que acho que o grande diferencial do seu trabalho, assim, é a sensibilidade e o olhar que você tem sobre aquela situação e transformar aquilo realmente numa arte, né? Assim, porque eu já falei algumas vezes aqui com vários entrevistados do quanto que a arte se interpõe com a odontologia, o quanto que, por exemplo, no meu caso é importante a música, do outro a foto, e você consegue mostrar, na verdade, a odontologia como a arte, né? Acho que isso que eu acho muito bacana e que como que da onde surgiu essa sensibilidade, esse olhar para vocês? Cara, de onde surgiu, talvez seja difícil dizer, né? Porque acho que referências, acho que a gente, desde que a gente é bebê, a gente vai administrando ali, é uma somatória de coisas que a gente vive, coisas que a gente vê, experiências, vai fazendo a coisa acontecer. Tecnicamente, a coisa aconteceu na faculdade, e a partir dali, muitos cursos, né? Pra coisa acontecer, mas quando eu entrei no universo da odontologia, eu vi que assim, a gente de fora, né, como paciente só, né? A gente vê, a gente acha que às vezes é uma coisa muito mais técnica, muito mais saúde, muito mais ciência. E quando a gente entra, a gente vê que a coisa é muito emocional também, né? E o que é o filme? O filme não é uma história, fatos e fazer a coisa acontecer, uma ligação dessas histórias, né? Então é uma coisa técnica de você fazer a filmagem e tal, ciência de câmera e tal, mas você transparecer isso pro emocional da história acontecer. Isso é o filme. A odontologia é exatamente isso, é você pegar uma ciência e unir com a parte emocional. Então o filme e a odontologia meio que caminham juntos nesse sentido. E aí eu comecei a ver que se eu tirasse um pouco, né, nunca dá pra... as duas vão caminhar juntas, mas se eu mostrasse menos a parte técnica e mais as coisas acontecendo, as histórias envolvidas naquilo, tanto de dentista quanto de paciente, a coisa ia ser um diferencial, né? Então eu nichei duas vezes, eu nichei na odontologia e nichei fazendo cinema dentro da odontologia. Exato. E acho que isso foi uma construção que você foi percebendo ao longo do tempo também, né? Eu acho, né? Essa questão de ser algo mais cinematográfico e cada vez menos técnico, assim. Como eu disse, não dá pra meio que tirar as duas coisas, porque você tem que mostrar resultado também, antes e depois. A coisa não é só sentimental, né? Mas eu acho que, assim, foi um processo, mas um processo rápido, assim, na verdade. Porque você vê até os meus vídeos lá, iniciais, eles já têm essa pegada, assim, um pouco mais... Seja pela música, seja pela iluminação, né? Cara, a música é uma coisa até, assim... hoje menos, mas, assim... Às vezes as pessoas chegavam pra mim e falavam: Daniel, que vídeo genial, a música é maravilhosa. A música eu nunca fiz. A música, eu só escolhi aquela música. Teve o mérito de escolher. Mas boa parte do meu trabalho era a música. Então a música realmente é importantíssima. Assim, é uma das coisas... Faz muita diferença, né? Fundamentais. E eu lembro, há 10 anos atrás, que o Instagram não era tão forte quanto era hoje na questão de divulgação das coisas. As pessoas não utilizavam ele com a intenção de realmente fazer uma divulgação do trabalho, né? Como dentista, não tinha uma preocupação nesse sentido. O Instagram foi se transformando ao longo do tempo, né? E por esse lado, ganhou uma proporção muito maior essa história de vídeos, né? Então, o que no passado, por exemplo, talvez o meu primeiro, segundo vídeo que eu fiz com você, eram vídeos mais, tipo, institucionais, era um vídeo para ser mostrado no site ou no início de uma apresentação. E hoje, na verdade, acho que grande parte do seu trabalho é para fazer divulgação em rede social, né? Acho que teve esse caminho também, e talvez por isso também uma maior demanda, uma maior procura, né? Acho que esse é um caminho
Sem dúvida. Se você for ver assim, o histórico das redes sociais, e a principal o Instagram, que começou com foto e aí depois foi começando a migrar para vídeo. Sim. Uma outra grande, o YouTube já nasceu como vídeo, mas eram vídeos muito pontuais, não é o que é hoje em dia em relação a você produzir um conteúdo que é obrigatório. Assim. Vocês têm que estar lá diariamente para fazer a coisa acontecer. E isso se tornou, né? Antes, por exemplo, quando a gente começou a fazer vídeo, provavelmente era um diferencial você ter um vídeo. E hoje você não faz vídeo, você não existe. Né? Online, né? Sim. Então você necessita fazer esse vídeo diário, fazer a coisa acontecer, porque é onde o paciente vai te validar. Né? Onde você ouviu a indicação, deixa eu ver o Instagram dele, como que é mesmo? E antes não acontecia isso, né? Então antes era uma coisa muito mais institucional mesmo, e aí se transformou nesse diário. Até a linguagem, né? Se transformou. Se for parar pra pensar, uma coisa que você vai colocar num site é muito diferente o conteúdo de um conteúdo que você vai postar todo dia, ali uma coisa mais fluida, mais orgânica. Então... eu acho que é bem isso mesmo, né? A rede social é uma validação, né, pro paciente, né? Você recebeu, bem isso, recebeu a indicação, mas ok, deixa eu ver quem é esse cara, se ele tá ativo, se ele tá produzindo, se ele tá, né, se o consultório dele realmente existe, como é, como não é. Eu acho que isso é necessário mesmo. Se você sair da odontologia, for, por exemplo, um restaurante, você recebe a indicação. Se você entra no Instagram do restaurante, imagina que você recebeu a indicação, mas que há 3 anos é o último post desse Instagram, desse restaurante no Instagram. Primeiro você vai pensar que tá aberto? Uma pessoa te indicou, mas a validação é ali. Claro. Pô, então há 3 anos ele postou a última vez. Sem dúvida. Pô, deixa eu checar se está aberto, deixa eu ligar lá. Aí você vai, né, pelos caminhos talvez mais antigos, checar se realmente existe. Mas então, tipo, pô, se você não posta, realmente você tem que ver se a pessoa tá viva, se a pessoa... Então vira uma coisa até meio maluca, assim, né? Às vezes até pro mal, né? Mas se a gente souber usar... Ô Dani, de todos esses trabalhos que você fez, né, ao longo desses 15 anos aí, tem um específico, assim, que foi muito marcante pra você, assim, algo assim que falou, ali foi um ponto transformador, um ponto de mudança? Cara, tem alguns pontos, né? Mudança profissional, assim, pra mim, em termos de carreira, em termos de visibilidade para as pessoas me verem. Então o Galip, acho que foi um primeiro ponto incrível, assim. E aí, na sequência, eu comecei a trabalhar com nomes gigantescos, né? Vocês, Calegari, comecei a trabalhar com Rafa Puglisi. Então, assim, diariamente, né? Na verdade, não diariamente, que eu nunca trabalhei diariamente com ele, mas mensalmente eu estava com ele. E, putz, ele marcava os principais pacientes para eu ir no dia que eu estava. Então, pô, muito nome grande. Então, assim, é uma grande evolução. Mas, assim, eu acho que eu nem queria destacar essa parte de profissional, de visibilidade, como eu me cheguei no mercado, mas como evolução para mim, por exemplo. Acho que são 2 grandes momentos, assim, quando começam a me convidar para fazer exterior. Então, tipo, é uma honra você saber que a pessoa tá, seja dentista, seja empresa, tá bancando algo que é grande, me levar para fora, hotel, passagem, tudo e tal. É um projeto financeiro, mas ao mesmo tempo é uma baita confiança, porque as coisas aqui do Brasil acontecem diariamente, rotina. Quando você vai pro exterior, são coisas importantes, cursos importantes e tal, né? Além do que a gente faz de importante aqui no Brasil. Mas é muito específico, assim, pô, eu tenho uma viagem tal, vou levar o Daniel. Aí, pô, eu chego, quem me leva pra Alemanha, Turquia, França. Então é um momento que você fala, caramba, a coisa tá crescendo muito. Mas assim, eu fiz parte de bastante ações da Por um Sorriso, né? Sim. E aí, tanto no Brasil quanto fora, a coisa é incrível, assim. Então eu vi muitas histórias, muito crescimento pessoal, e que eu vi com a odontologia que eu atendo, né, que são grandes dentistas gigantescos, automaticamente os pacientes também, né, tem um poder aquisitivo maior e tal. E quando você vê que a pessoa não tem água para beber e aí ela acaba não escovando o dente porque não tem água,
em casa, a coisa muda. O choque. Choque. Você vê que nunca acabou. Você vê que a questão pessoal é muito forte em muitas partes do mundo. E esse mundo da odontologia, que às vezes é, né, só bonitinho, Claro. não é a realidade nem de... Sim. O projeto Por um Sorriso é fantástico. Vou deixar aqui o abraço pro Felipe, né? Grande idealizador aí desse projeto que é monstro, né? Cresce e tem coisas lindas. Todas essas dificuldades de chegar é algo assim que não tem explicação. E chegando aqui a gente acaba até esquecendo de tudo, né? O quanto foi difícil a gente chegar até aqui. Fizemos uma roda com a comunidade e eu falei, o que vocês precisam? E ela respondeu, pode sonhar? E ela trouxe sempre muito a questão do odonto, do dentista, do sorriso, do quanto que isso era precário nessa região. E o Felipe, numa conversa, eu falei, Fê, quero alguém para ir para conhecer. Ele falou, eu vou. Quando ele veio e sentou lá nessa mesma roda e disse que a gente vai voltar, foi uma grande emoção para todo mundo, não só nós, mas para a comunidade inteira. Vocês são os anjos que Deus fez pousar aqui, nesta comunidade. E os anjos, eles protegem, os anjos, eles cuidam, não é verdade? 45 pessoas conectadas por um ideal, por um motivo, por um propósito. Escutem as pessoas, enxerguem com o coração e pratiquem o amor, a solidariedade, a empatia. E aí, obviamente, a gente vai conseguir se conectar muito mais facilmente com eles. Então não importa, aqui na Amazônia, na África, no Nordeste, em qualquer lugar, pessoas são pessoas. Seres humanos são seres humanos. Então é uma relação humana, né? Da gente para o outro. Então coloquem essa odontologia, essa medicina humanizada para fora. Assim, histórias assim surreais. Assim. E é muito bom a energia que acho que que o ambiente cria, né? Porque assim, são muita gente querendo oferecer o bem e tá ali exclusivamente para isso, né? Para oferecer o bem pro próximo, né? É mágico, porque a coisa começa físico. Você vê uma sala de aula, um galpão de um ginásio, de repente tem 30 cadeiras odontológicas prontas para cuidar de pessoas. Então, é um negócio surreal, assim. Então, o primeiro impacto é físico e depois você vê que as pessoas agem. Assim, é um negócio maravilhoso. Você falou uma coisa interessante aqui antes que eu não tinha me atentado. Você começou com um dentista, certo? Sim. Seu público era dentistas. E de repente empresas de odontologia enxergaram você como também alguém que podia produzir um produto para eles, né? Eu acho que assim, primeiro que o contato das empresas, queira ou não, passa pelo dentista, né? Então, assim, o contato começou com os dentistas. Daniel, eu trabalho com essa empresa, então dá um destaque para ela. Aí as empresas começaram a enxergar que esse meio é fundamental também para eles, né, fazer a coisa acontecer. Então, as empresas começaram a me enxergar porque, assim como os dentistas, eu peguei um oceano azul, assim, né, em relação a ser um especialista em odontologia. Sim. Tem muitos filmmakers no mercado, tão bons quanto eu, melhores do que eu, mas fazendo muitas outras coisas. Né? Faz casamento, tal, e aí brota num CIOSP, brota num congresso, brota num curso. Então, assim, quando você começa a entender a área, conhecer as pessoas. Começa a conhecer as pessoas, o networking e também, né, o resultado do vídeo, que você vê que é diferente, porque às vezes, quando é cliente novo assim, eu falo, foca no 23 ali, tá?
Ué. Você é dentista? Não. Então, são coisas básicas que às vezes faz diferença até pra percepção de vocês, né? Então, assim, não é só o networking, não é só o resultado do vídeo, mas às vezes um mínimo detalhe fala, pô, esse cara acho que entende um pouco mais e vou ficar com ele. Assim. Sem dúvida. E aí o seu negócio foi crescendo, né? Expandindo a ponto de não ter mais agenda com o Daniel, pessoal. A história é assim. Quer marcar um vídeo com o Daniel, um aninho no calendário ali, porque senão não rola, sabe? Não é fácil. E como que é? Porque assim, o seu trabalho é solo, né? Assim, grande parte solo, né? Na verdade, há 10 anos eu fui filmmaker. De fato, o filmmaker é o cara que faz de cabo a rabo. Então, Daniel, tô com uma ideia tal, bora, vamos fazer, roteiriza, grava, edita, finaliza, manda o material. Então, isso é ótimo para vocês, que tem um cara cuidando de tudo, tal, um cara que entende relativamente da área, mas é ruim em questão de agenda e é ruim somente pra mim. Porque a edição às vezes toma muito mais tempo, a pós-produção, sei lá como é que chama, toma muito mais tempo do que às vezes fazer o filme que você faz em 4 horas, num dia, essas coisas. A edição é mais longa mesmo. Eu calculo, né, no meu calendário, assim, a edição sempre o dobro. É um dia de gravação, pô, vou deixar 2 dias aqui pra editar e tal. Mas daí a coisa começou a ficar grande, né? Então, eu deixei um pouco de ser só filmmaker e eu passei a ser produtora, né? Que é a outra parte da história, que é alguém especializado para isso, alguém especializado para aquilo. Então hoje eu tenho um editor, tenho alguns filmmakers de confiança que deu uma treinada, tipo, putz, Daniel, eu preciso do vídeo. Não tem você, mas pode mandar alguém, não tem problema. Tem pessoas de confiança que podem fazer isso, mas a agenda sempre foi um negócio, uma questão pessoal, né? Você sabe muito bem que eu gosto muito, assim, de estar com família sim. Eu sou apaixonado pela minha família. Isso sempre me doeu, assim, porque eu nunca fui um workaholic. Eu nunca tive o perfil de ser o presidente da empresa, o cara que faz acontecer, o cara que trabalha 15 horas por dia. Pra mim, se eu tenho ali a questão financeira ok, e eu tenho tempo pra viver, pra mim... Viajar com a família, ficar com os cachorros. Exato. Pra mim é o que é coisa... Só que por um bom período, e ainda até hoje um pouco, eu passei a ser workaholic sem querer ser. Então, ficou bem... acho que faz parte do próprio crescimento e de um novo momento para você buscar um novo equilíbrio, né? Assim, cresce, equilibra, né? Acho que é um pouco... Pra mim, dar uma corridinha domingo de manhã, jogar água no rosto, pra mim... É trend. Isso aí não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. É trend do momento. Pessoal, olha só, pra você não esquecer, se você gosta desse podcast, se você tá gostando desse bate-papo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha. Isso é muito importante pra nós, a audiência é fundamental, ainda mais com um cara bonitão como esse aqui, Daniel Pascotto. Por favor, nos ajudem nisso. Ô Dani, me conta uma coisa. Como um cara tão gente fina quanto você não é palmeirense? Porque tem família palmeirense, certo? Assim, como que... Cara, se eu te falar que eu nunca cheguei perto de ser palmeirense, mas eu tinha um primo que, quando eu era 5 anos de idade, ele falava cientista, ele falava, não, você precisa ser santista, você precisa ser santista, você precisa ser santista. E eu tenho foto com 4 anos de idade, camisa do Santos, meu irmão camisa do São Paulo. E minha família inteira é São Paulina, né? Meu pai é apaixonado por futebol, meu irmão é apaixonado por futebol e... Aí com 4 aninhos, camisa do Santos, assim, eu deletei essa foto. Quando eu comecei a ter ciência mesmo de futebol, já com uns 5, 6 anos, né? Quando eu comecei a amadurecer ele e tal, essa questão de entender o que é o esporte. Aí eu viro São Paulino também, meu pai começa a me levar em estádio de verdade mesmo. E aí eu sou São Paulino fanático, assim, eu sei. Sabe? Então, eu sei. Sabe que enquanto você tava falando aqui, eu fiquei pensando em tentar fazer uma ligação com outro cara que já veio aqui no podcast e trabalha dentro do campo. Trabalha no estádio. E de repente eu vou fazer uma proposta pra ele de você de repente ir lá trabalhar pra ele, fazer uns filmezinhos. Vou aceitar. É tipo, sei lá, o dia dele, como é que é, mas você vai ter acesso ali. Porque você falou que o meu sonho era ficar ali dentro do campo. De repente... Cheguei perto de algumas coisas, né? Eu já gravei jogadores famosos como pacientes. E já gravei dentro do Morumbi. Por ter a parte odontológica também dentro do Morumbi, fui contratado, então, tipo, foi um dia também bem... Tô no Morumbi, quase cheguei perto do meu sonho.
E aí, caminhando nessa jornada de agenda concorrida, difícil, você ainda inventa dar curso, certo? Invento de dar curso. E aí, me explica essa aí. Então, na verdade, também isso é uma demanda que eu encontrei no mercado, mas que também faz parte dessa busca pelo equilíbrio, né? Então, assim, o negócio talvez ferva ainda mais, não vou saber. Mas eu tô nessa busca de equilíbrio, então, além de dar uma crescida na parte da produtora, da produção mesmo de vídeo, eu criei a parte de ensino, porque eu encontrei uma demanda gigantesca de dentistas que precisam produzir diariamente, mas não podem contar com filmmaker diariamente. Sim. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão de logística mesmo, de ter alguém ali o tempo inteiro. E algumas coisas é bem possível de ser feito de forma caseira. Principalmente assim, né? Com o celular, que cada vez mais vem ganhando qualidade. Então, assim, super dá pra fazer. Porque a linguagem que conquista na internet são várias, né? Você aproveita e dá umas dicas aí pro pessoal. O que eu acho assim, você tem que abraçar o seu público de diversas formas. Então, assim, imagina você, um cara baita respeitado, e de repente só faz trendzinha, só faz aqueles... Não dancinha, que eu acho que não chegaria a fazer isso. Mas mesmo as trendzinhas mais bobas e tal, isso não se encaixa, talvez, num perfil profissional que você queira mostrar. Sim. Mas às vezes pode ser uma boa estratégia pra você fazer alguma vez, alguma brincadeira tal, para você ganhar novos seguidores, para você atingir um novo público. Mas assim, você tem que fazer vídeo de diferentes jeitos, assim, desde as trendzinhas, uma coisa mais simples, até você começar a produzir conteúdo em termos de passar mesmo dicas e passar mensagens mais importantes, até fazer a coisa mais profissional também, mais cinematográfica. E principalmente esses dois primeiros caminhos, e até se você conseguir desenvolver ali, principalmente com social media dentro do consultório, alguém mais focado em comunicação, mesmo alguém da equipe mais preparado, você consegue chegar até no terceiro estágio e fazer uma coisa ainda mais profissional mesmo. Mas você ir abraçando o seu público com esses diferentes tipos e produzindo os primeiros dois, uma trendzinha e uma coisa com mais qualidade de conteúdo mesmo, eu acho que você já consegue fazer isso só você, né? Você não precisa de um filmmaker para isso. E quanto mais você botar qualidade nisso, é melhor. Então essa parte de ensino é exatamente para isso, para ensinar o dentista desde o começo, como é que você pensa no vídeo, criar vídeo, ideias de vídeo. Storytelling. Criar o storytelling. O ângulo para produzir, movimento. Exato. Para produzir mesmo, fazer a gravação e uma edição de uma forma simplificada, porque dia a dia, né, do dentista não dá para encaixar mais uma coisa que vai tomar metade de um dia. Sim. Então, assim, criar um fluxo, colocar dentro da rotina clínica o vídeo. Sensacional. Acho sensacional. O curso está estourado. Pessoal, maior honra. Daniel Pascotto é nosso professor aqui da São Paulo Dental Studio. A gente tá falando aqui da arena da São Paulo Dental Studio, onde vai ser o curso dele aqui. Quando é que é o curso? 7 de junho. 7 de junho, imperdível, imperdível. Você que dentista tá assistindo aí esse podcast, pessoal, tem que vir aqui. A minha equipe aqui, São Paulo Dental Studio, presença obrigatória aqui nesse curso. Pra gente não depender mais dele, porque a agenda dele... Vai fazer um curso pra se livrar de mim. Não, mas verdade, pessoal. Compareçam, um curso espetacular, tá bombado. Aqui a gente tem um espaço, acho que bem bacana pra gente poder fazer diferentes estratégias, espaço amplo, com diferentes cenários, para pegar umas dicas também com você. Eu queria falar primeiro que imperdível é o espaço, né, cara? Depois a gente pensa no professor, mas aqui é genial, né? Obrigado. É um espaço maravilhoso. Mas, tipo, aqui vocês têm, né, um grande privilégio de ter milhões de cenários, possibilidades e tal. Mas tem dentista que realmente tem um consultório pequeno, né? Tem umas coisas... Daniel, como é que eu faço vídeo? Com a estratégia certa, se você pegar o ângulo certo e fazer a coisa acontecer, você não precisa de um consultório gigantesco para fazer a coisa acontecer, né? Tem equipamentos também muito portáteis hoje em dia, então é bem tranquilo o negócio. Isso é legal. E ontem a gente estava conversando, Dani, sobre inteligência artificial, né? E acho que na sua área... na verdade, a gente começou brincando com essa questão da inteligência artificial, pessoal, por causa do pênalti do
do Arboleda no Vitor Roque, um pênalti claro. Um pênalti claro que levou o Palmeiras pra final. E que, assim, eu falei pra ele que eu vi um vídeo de inteligência artificial que mostrava que, sim, foi muito pênalti. A inteligência artificial foi comprada pela Leila. A Crefisa falou, deixa eu fazer uma inteligência artificial. Mas é uma coisa que, assim, em primeiro momento você assusta, né? Você fica impactado, né? Como é que eu coloco um prompt aqui, uma chamadinha, um simples frase, e esse prompt leva a uma coisa incrível, né? Que é uma resposta perfeita, uma coisa que às vezes você tinha que buscar em vários sites e ficar buscando e a coisa vem pronta, assim. Primeiro você assusta, mas depois você vê que pode ser um aliado, né? Sim. Você sente isso provavelmente também, né? Com certeza. Eu acho que nós estamos passando por uma transformação incrível, assim, né? Quem não percebeu isso ainda, né, a hora que cair a ficha, porque mais uma fala sua de ontem, que às vezes a gente acha que a internet foi uma grande revolução do século, mas na verdade a internet foi só o meio para a grande revolução chegar, que é a inteligência artificial, né? Eu acho que é isso. Se você for jogar lá para 100 anos, ela vai falar, pô, a internet foi criada. Mas o grande boom talvez tenha sido, a gente não sabe, né? A dimensão ainda de como vai. Então a inteligência artificial pode ser realmente o grande boom do que a internet iniciou e possibilitou que ela existisse, né? Sim. Você criou uma base de dados ali de 40, 50 anos, né? Para depois, desde que a internet na raiz, né? Que começou a ser criada dentro de laboratórios, enfim, até virar pública. Mas você foi criando essa base de dados para talvez realmente aí entrar a parte... O que realmente vai fazer vai fazer a grande transformação, né? A gente vai saber isso em breve, provavelmente. Tem hora que, assim, eu tenho tentado, né, dentro da minha limitação, mas procurar entender como que na odontologia, em diferentes aspectos da odontologia, desde a gestão até da parte técnica, da parte de criação, como que isso pode nos ajudar, né, e facilitar, sem nos substituir, né? Possivelmente a gente vai ter que, né, criar novos cargos para muitas profissões, né? Não só a parte odontológica e a parte de filmagem, mas acho que todo mundo de alguma maneira vai ser afetado, mas não necessariamente pro mal, né? Sim. O software de edição que você usa hoje em dia já tem essa questão da inteligência artificial? Você usa algum recurso assim? Tem bastante coisa, principalmente, tipo, se eu quiser sumir alguém, eu faço sumir na hora. Tem algumas coisas que eles reconhecem, assim, se eu quiser dar uma coloração no vídeo diferente, eu consigo fazer na hora. Tem algumas coisas diferentes. Mas o mais comum é mesmo colocar legenda, né? A inteligência artificial que cria isso. Inteligências artificiais que editam de uma maneira mais fluida, tipo de cortar a respiração, por exemplo. Tem bastante coisa que dá para ser usada. Assim. Então, sem ser uma interferência... não precisa ficar manualmente. Você simplesmente joga em um botão, em 30 segundos está pronto. Assim, tem bastante coisa. Mas ainda no meu trabalho, tem muita coisa ainda que eu nem estudei e que pode existir. Mas no meu trabalho ainda a edição ainda é 99% ainda manual e fazendo a coisa acontecer. Viu, Tércia? Não fica triste que é assim mesmo. E, Dani, e nessa sua trajetória, assim, tem alguma coisa que você... Assim, putz, eu queria fazer isso e ainda não consegui fazer, eu não tive a oportunidade de fazer. E o contrário também, putz, já fiz e não quero fazer mais, não faço mais. Cara, eu acho que... nenhum nem outro, assim. O não fazer mais, tem coisas que eu gosto mais de fazer, obviamente, tem coisas que eu gosto menos. Quando eu tenho a liberdade durante o dia de gravação, assim, eu acho mais interessante pra mim, às vezes, esse negócio, por exemplo, de produzir conteúdo, né, de colocar o dentista para falar dentro de 2 câmeras e cuidar de luz, a parte técnica, assim, mesmo que você fica mais atento. Depois você fez roteiro, tal, depois que você bolou tudo, essa questão técnica... Menos assim, criativa, menos criativa é uma coisa que às vezes me deixa, putz, tá bom, vamos lá. Então, produzir mais histórias e menos a parte técnica sempre me encantou, e quando você vai, né, subindo o degrau, você vai vendo que às vezes você pode delegar, você pode...
né? Mas eu acho que quanto mais eu criar histórias, mais eu vou estar satisfeito na minha vida, assim, de contar mais do que só fazer um vídeo bonito, um vídeo interessante, mas descobrir histórias. Você tá fazendo um projeto fantástico, não sei se pode revelar. Pode, claro. Um documentário com pacientes pós-câncer, não pode dizer assim? E com histórias maravilhosas, assim, que a gente fez ontem, que a gente gravou ontem, me dá uma satisfação plena de ouvir, de emocionar, de olhar para o nosso universo e às vezes aprender com a pessoa e não precisar passar por aquilo para entender que às vezes detalhes da vida são mais importantes que coisas incríveis, que conquistas financeiras maravilhosas, às vezes a chuva é mais importante, um domingo de chuva com a família é muito mais interessante que qualquer outra coisa, entendeu? Então assim, essas pessoas passaram por isso e eu tô ouvindo essas pessoas. Sim. Ontem pra mim foi um dia especialíssimo. Então acho bom, obrigado. Bom, obrigado eu. E acho que me encanta isso. Por isso que assim, tipo, é muito interessante produzir conteúdo, é muito interessante vender, fazer o dentista vender tratamento, o dentista vender cursos, que muitos meus clientes são professores, né? Além de ter pacientes, vendem curso, enfim. Eu acho isso muito legal, tal, mas toda vez que pega, eu até tento levar para esse lado sempre de contar histórias para fazer vender. Hoje em dia, rolar feed, Instagram, o cara tá tentando usar um gatilho que você vê que é para vender uma coisa no final do vídeo. É o que a gente mais vê também, né? Cara, é maçante, assim. É um número gigantesco, assim. Pessoas, hoje em dia, vendem de 5 a 10 mil propagandas por dia. Juntando desde as coisas mais raiz de outdoor, quando você sai na rua, TV, até quando você acorda às 7 horas da manhã e começa a rolar o seu feed. Então, de 5 a 10 mil propagandas por dia, e já existe um estudo também que o seu cérebro elimina 92% de tudo que você vê de propaganda. E nem é você que pensa, isso eu não quero ver, tchau. É o seu cérebro que decidiu antes de você. Então, assim, ele já tá eliminando coisas que talvez possa te consumir, né, ao longo do dia e você ficar mais... Mas esse número gigantesco de informação que a gente vê quebra um pouco de como surgiu a rede social, primeiro, uma questão muito pessoal ali e tal, e quebra também esse encantamento de você pegar a rede social e ser uma coisa proveitosa. Porque tipo, muita gente querendo empurrar coisas talvez você não precise, ou mesmo você precisa, mas empurra da forma errada, e aí você pega uma angústia daquilo e passa rápido. Então, assim, tem formas diferentes de vender, né? E é isso que eu procuro fazer, contar histórias, fazer a coisa acontecer. Tá? A internet é muito maluca, né? Se for para pensar, faz esse exercício. Hoje, agora, pela manhã, 10 pessoas te elogiam. 10 pessoas te elogiam. Pô, Eduardo, você é um profissional incrível. Pô, Eduardo, você é um cara gente fina e tal. Vai chegar na hora do almoço, vai falar pra Ana, 10 pessoas me elogiaram hoje, olha que legal. Incrível, né? Faz um post e tem 10 curtidas. Você não vai achar que flopou? Não vai achar que... Putz. E a curtida é um elogio, né? A curtida claro. Gostei do seu conteúdo. Então, assim, esse negócio, essa busca por números, é um negócio assim que... Engajamento, né? Verdade. Então, assim, você criar coisa orgânica, contar histórias e tal, e deixar a coisa muito mais natural, muito mais interessante, assim como os filmes, né? E assim, na verdade, assim como as aulas, sabe? Então, às vezes, assim, não é um exercício fácil, não é fácil, por exemplo, você montar uma palestra de 1 hora
contando uma história e ela ter um storytelling muito bem desenhado, é ok, né? Você consegue planejar. Exato. Agora, uma aula, né, de 4 horas é muito difícil. Então, eu sempre tento trazer experiências que foram histórias, né? E assim, dentro daquilo, trazer a pessoa que estava ali por trás daquele caso clínico. Porque é notório na plateia, é o momento que a pessoa se percebe que realmente está prestando atenção. Porque tá falando de outra pessoa e é o que move, né? É natural da gente. A gente chega no final do dia, quem vive com você fala, como é que foi seu dia, tudo bem? Tal. Aí você conta, aconteceu isso, aquilo, tal, você tá contando história. Pô, que coisa mais gostosa do que fofoca? Você não para, o que aconteceu? Tal. É uma coisa, né, orgânica, é uma coisa nossa, contar histórias. Sim. E isso, às vezes, até pode ser até um pouco prejudicial em relação, por exemplo, o storytelling da jornada do herói. Que é muito comum, né? E às vezes eu já vi muitos profissionais enrolando pra fazer isso acontecer porque quer fazer a jornada do herói porque a Disney faz. Porque a Disney tem 50 roteiristas lá trabalhando há 50 anos, há 100 anos no caso, pra fazer a coisa acontecer. Então, tipo, o contar histórias é muito nosso, é muito orgânico, é muito humano. Então, assim, se você se ingessa, às vezes, em uma coisa porque você viu alguém falando que a jornada do herói, por exemplo, é legal, ou qualquer outro tipo de storytelling, às vezes você se ingessa ao invés de realmente fazer a coisa acontecer em relação a produzir um bom conteúdo, né? Então, assim, é por isso que uma das grandes coisas que eu tento fazer com meus clientes e passar isso nos cursos é a pessoa ser você. Até mesmo porque o paciente que vai ver seu vídeo vai encontrar você aqui no consultório. Você não precisa ser pessoas completamente diferentes. Personagem, você não precisa. Você precisa contar as coisas que acontecem, você não pode mentir, você não pode criar história. Então, contar as coisas que acontecem do jeito que você é. Quando você para pra pensar assim, as coisas começam a ficar muito mais fácil. Do que, putz, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso falar com câmera, como é que eu vou falar, tal. Às vezes é difícil. E aí as pessoas que vão gostar de você como você vão se sentir atraídas e você vai ter, por exemplo, né, em termos de paciente, você tem pacientes que pensam como você, que se conectam com você, né? Porque eu sinto isso muito no meu público, assim, que é um público muito parecido comigo, na maioria das vezes, sabe? São pessoas que têm preocupações parecidas com as minhas preocupações e acho que por conta disso, né? De você ser o mais transparente na conversa possível, né? Às vezes eu faço primeiras consultas que eu percebo que aquela pessoa talvez não esteja se conectando porque ele percebeu que eu enxergo as coisas de uma forma diferente da dele mas isso é muito importante, porque daí quando você for tratar da pessoa... O primeiro filtro já... exato. Né, do jeito que Você está se mostrando, a pessoa gostou, não gostou. Sim. Então, acho que... Então, colocar cada vez mais seu rosto nos vídeos é interessante também por isso, né? Às vezes, postar só foto ou postar só vídeo do dia a dia do consultório é legal, é um tipo de, né, daquilo que a gente está falando de abraçar o paciente, diversos tipos de linguagem, diversos tipos de vídeo. É interessante. Mas quando você coloca o seu rosto e é você mesmo e conta o seu dia a dia, como uma coisa realmente acontece, a coisa começa a se conectar. E a gente tem muitos exemplos. Técnica, né? Claro. Óbvio que tem uma técnica ou outra, né? Você não vai ser escrachado e você pode seguir técnicas e melhorar ainda mais o conteúdo. Mas sempre você tem que arranjar um equilíbrio para não... Aprende isso no curso? Aprende no curso? Pessoal, o curso é imperdível, hein? Você contar a história sem você... não, né, putz, eu preciso entrar nesse roteiro, fazer a coisa acontecer assim, e aí você, putz, travou. Aí você não vai se conectar. Sim. Então, você aprender a ser você e seguindo algumas técnicas, acho que é o equilíbrio legal. O Dani, falando um pouco do futuro agora, como que vai ser o Daniel daqui pra frente? Qual é o seu objetivo? O que você espera da sua carreira? Me aposentar amanhã. Puta, que delícia. Viajar o mundo. Já pensou em fazer filmes? Já chamaram você pra fazer filmes não da odontologia? Já. E aí você não vai? Já, não.
Porque os seus filmes de viagem são incríveis. Né? Eu tenho uma cliente obrigatória, né? Que é minha esposa, que é confeiteira. Então ela eu produzo. Então eu não posso nem falar não. Não posso nem falar que não tenho agenda. Mas não, você tá em casa, você tem agenda. Mas alguns dentistas, por exemplo, eu gravei um café uma vez que era do marido de uma dentista. Então assim, putz, vão lá, bora. Mas já me convidaram para casamento do próprio dentista, pô, vou casar. Então assim, tem algumas coisas que pintam e tem muita coisa próxima também, tipo médico. Médico aparece muito. Mas, pô, é legal pra mim estar nichado e é legal pro cliente também pegar alguém que realmente entende e tal. Então, eu faço, mas aí eu chego na hora, não rola muito bem, eu vou ficar mal, né? O cliente não vai ficar satisfeito. Então, eu prefiro falar não e deixar realmente quem entende fazer o meu negócio, que é o que eu faço, entendo bem. Bacana. Eu acho que é um caminho correto, por mais às vezes difícil seja, né? Mas eu acho que seguir nesse até falar não é bom pra mim, né? Porque, tipo, o Daniel fala que é filmmaker de odontologia, do nada ele tá fazendo um negócio lá. Então até essa parte de mostrar realmente que eu estou fincado na área, acho que é importante. Sem dúvida, sem dúvida. E tirando a aposentadoria... Tirando a aposentadoria, cara, acho que essa parte de ensino é uma parte que eu quero cravar cada vez mais, assim. Mas eu não vou mentir, assim, eu tenho um grande sonho de morar no exterior, sabia? Já por ter feito essa experiência de intercâmbio e tal. Então você fala pra mim, Daniel, qual é o seu grande sonho? Ou eu juntar um bom dinheiro pra pegar um pedacinho de terra na Itália, plantar e comer e viver... Tem que ter vinho, hein? Tem que ter vinho. Ou realmente trabalhar num país mais desenvolvido, assim, é uma experiência que eu gostaria de ter, assim, ainda. Sim, bacana. Então, toda vez que pinta coisas no exterior, eu gosto também de tentar botar uma raizinha, fazer um trabalho cada vez melhor para chamar a atenção. Porque se fala para mim que é um grande sonho, é um profissional, é um desses. Assim. Já trabalhei pontualmente para empresas do exterior, para dentistas do exterior, mas são trabalhos pontuais, assim, talvez passar uma temporada, acho que é um bom caminho que eu... Legal. Eu gostaria de acho que é muito interessante, que, na verdade, é uma coisa que eu também tenho vontade, que agora, pessoalmente falando, tô chegando num momento em que minhas filhas talvez em algum momento vão querer estudar fora. E aí talvez seja uma oportunidade para eu ter essa experiência que eu tive experiências muito pequenas, assim, já fiquei tempos fora, mas não o quanto eu gostaria, assim. E não necessariamente não trabalhando, sabático. Não, pode até ser trabalhando, pode ser coisas ao redor, montar um curso, o que eu aprender com o seu. Chipiar um pouco e mostrar pra lá. Pode fazer, tá liberado. Tô brincando. Ô, Dani, pra gente terminar esse nosso bate-papo aqui, o dentista que não tem sensibilidade, o senso estético, o senso de proporção, de cor, de visual, assim, como ensinar para ele? Quais são as dicas fundamentais, assim, que ele tem que ter, tipo, de talvez regras, assim, da estética numa filmagem, que você poderia deixar para ele, assim, como uma palhinha, assim? Claro. Acho que, assim, acho que a primeira decisão de quando você vai gravar, primeiro qual mensagem que eu quero passar. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar. Vou gravar um vídeo. Não é pegar o celular e começar a sair gravando. Falar, pô, o que eu quero passar com esse vídeo? Como que as pessoas querem enxergar? Esse é um ponto. Se você puder programar algo antes, né, de, putz, então vou falar isso, vou falar aquilo, vou mostrar aquilo, melhor ainda. Mas só de você ter uma base do que você quer mostrar, quando você vai gravar, você já vai caminhar para isso. Mas aí quando você começa a gravar, putz, eu vou gravar, minhas imagens saem todas ruins, sai uma coisa bem amadora e tal. É normal, né? Vocês são dentistas, né? Às vezes a gente pega dentista bem fuçado, que sabe, porque vocês têm o senso estético, né? Vocês têm celular, vocês têm momentos de família, às vezes a pessoa se aprofunda em tirar foto de comida que gosta, tal, de viagem, acaba
saindo uma coisa já muito boa. Mas tem dentistas realmente que não sabem nada, né? Tipo, pega o celular e realmente não tem a experiência. O celular tem câmera, não sabia? Então, exato. Então, assim, acho que a primeira coisa, depois de você ter a mensagem, é você entender o que você quer mostrar e o que você não quer mostrar. É o famoso enquadramento. Enquadramento tem muitas técnicas, de regras dos terços, tem coisas mais, assim, específicas e que tem coisas mais básicas que eu ensino, enfim. Mas assim, o principal jeito eu quero gravar você. O que eu quero mostrar? Você tem que olhar ao redor e falar, eu não quero mostrar aquilo, não quero mostrar aquilo, eu quero mostrar isso. Enquadrar de uma maneira mais simétrica, uma maneira que realmente mostre você o mais interessante possível. Putz, eu vou gravar. Aí eu mostro você, mas metade é você e metade é teto. É muito comum isso. Você eu coloco você no meio da imagem, por exemplo, fica muito teto, assim. Então fica uma coisa... Então fica metade o que eu quero mostrar e metade o que eu não quero mostrar. Aí, começar a trazer esse exercício para colocar dentro do enquadramento, dentro do celularzinho ali da tela, realmente só o que quer mostrar. Então, o primeiro grande passo. Muitos dentistas chegam no meu curso querendo aprender transições incríveis, movimentos, deixar aquele vídeo... Aí eu tenho que frear e falar, não, vamos começar assim. Então, eu tenho um protocolo dentro do curso que é um protocolo que funciona. São 8 passos que eu mostro o vídeo simples, básico, e que fica profissional, que funciona. Então esse é o primeiro passo. E dentro desse protocolo não tem nenhum efeito incrível, não tem aquelas transições de PowerPoint que gira e transições. Muito dentista que usa, e pessoas em geral, que fazem transições e não tem uma transição. Então, você tá falando, aí a segunda imagem é você de novo. Qual foi a transição? Você tem que transitar de você para alguém. Sim. Então, assim, esses vídeos malucos, assim, não. Vamos começar a fazer do básico, bem feito, e aí depois, com experiências. E, assim, mudar um pouco a chave em relação a você criar umas referências mais interessantes. Então, tipo, ver filme, falar, olha que legal. Analisar a fotografia do filme, fotografia do filme. Às vezes, ideias interessantes do Instagram, e não só de dentista. Sim. Você pegar, tem um chefe que faz um vídeo legal, como é que ele posiciona o celular, tal. Assim, tem várias coisas. Uma coisa muito automática é a pessoa pegar o celular e botar na cara, assim, dela, na altura do olho e gravar. E não aproxima, e não abaixa, e não muda o ângulo. É estático. Uma coisa muito estática e muito padrãozinha, assim. Então, quando você tem 4 imagens muito iguais, normalmente o vídeo não fica tão interessante. Então, aproximar, mostrar de outro ângulo, mudar o assunto na hora certa, dar um ritmo pro vídeo, assim. São coisas básicas que qualquer um pode aprender, assim, de uma maneira básica. É como qualquer coisa. Em um dia de curso, ou em um curso online, ou em uma mentoria um pouco mais longa, mais de um mês, eu não prometo transformar o dentista em filmmaker profissional. Claro, não, mas acho que claro. Como qualquer outro tipo de curso, como qualquer outra... É o tempo, a prática daquilo que vai fazer a coisa acontecer. Mas tendo as referências, né? A base, né? Um protocolo legal, que, vou seguir isso aqui, vai dar certo, já é um bom... Legal, beleza. Muito bom, Dani. Valeu. Obrigado pelo papo, viu? Prazer, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O próximo encontro meu e do Daniel é Palmeiras e São Paulo, o jogo do Campeonato Brasileiro. Mas espero que vocês tenham gostado, se divertido nesse papo leve, com conteúdo bacana aí que o Daniel trouxe da trajetória dele, da história dele, e da importância de cada vez mais nós termos a nossa rotina profissional e também um pouco pessoal documentada de uma forma o mais elegante, profissional, mostrando realmente quem você é possível, que isso faz a diferença, né? Acho que os filmes, como a gente conversou aqui, explodiram aí de alguns anos para cá, talvez 3 anos para cá, assim, um crescente incrível, e cada vez mais a gente vê a necessidade de bons conteúdos, bem produzido, né? Para nosso público, né? Então, o Daniel tá
na hora certa, na crista da onda. Então, parabéns, Dani. Fico muito feliz aí com o seu sucesso, com suas conquistas. Muito recíproco. Mais uma vez, eu sou apaixonado pela sua família. Gosto muito. Pô, hoje é dia de gravar com eles. Venho feliz, porque vocês são pessoas que realmente encantam. Obrigado. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Muito honrado. Valeu, tamo junto. E Obrigado. nosso próximo encontro tem roubo ou não tem roubo? Valeu, obrigado. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima. Obrigado.